Muito obrigado, presidente. Obrigada, nobres colegas. Estamos hoje fazendo uso do grande expediente, né, que é um recurso dado aí aos deputados para pronunciamentos. Quero dizer a todos que em 2016 eu só entrei para a política porque sou fruto das manifestações populares. Em 2016, o povo foi para as ruas de verde e amarelo e graças a esse movimento popular conseguimos derrubar um governo. O governo Dilma caiu graças às forças dos brasileiros livres que buscavam um país honesto, sem corrupção, e na época nós estávamos sob os escândalos da Lava Jato, que demonstrou uma podridão jamais vista na história mundial, o maior escândalo da história mundial. Foram cenas magníficas, onde o povo de verde e amarelo realmente lutou por liberdade, por limpeza na política. Graças a esse movimento, muitas novas lideranças surgiram, deputado Gustavo Gayer. Eu sou fruto das manifestações de 2016. Muitas grandes lideranças surgiram e, com a queda da Dilma, Michel Temer assumiu. E foi graças a Michel Temer que o Alexandre de Moraes virou ministro. Ou seja, foi graças às manifestações populares, manifestações de rua, que o ministro Alexandre de Moraes virou ministro. E hoje ele quer acabar com as manifestações populares. Isso é uma ironia do destino, mas vale a pena nós registrarmos. O Temer teve, então, esse grande equívoco de ter colocado no Supremo um ministro que, infelizmente, não respeita a Constituição, os direitos humanos e as liberdades, mas com ele começou a reforma, pelo menos a reforma trabalhista, dando, assim, abertura para que viesse uma grande renovação de direita no Congresso Nacional, a partir de 2018, com a eleição nossa e do presidente Bolsonaro. Então, vários deputados, senadores vieram renovar o Congresso Nacional. E o Bolsonaro, com sua equipe técnica, trouxe nomes incríveis para o Brasil. O Papa da Economia, que é o Paulo Guedes, que fez com que as estatais dessem recorde. Trouxe números espetaculares, mesmo em período de pandemia, nós vimos o Brasil ter responsabilidade fiscal, corte de gastos, estava prevista a reforma administrativa, mas infelizmente, devido à pandemia, não foi possível. Mas o que falar também de outras lideranças, como Tereza Cristina, respeitadíssima no agro, e o agro respeita o Bolsonaro porque o Bolsonaro respeita quem trabalha com dignidade, acorda cedo e dorme tarde justamente para demonstrar toda a sua força. E o que dizer do Tarcísio de Freitas, outra grande liderança de direita, que também só foi possível graças à confiança que o presidente Bolsonaro deu e hoje é um dos governadores mais admirados do Brasil. Então, chamam Bolsonaro de ditador, mas só ele. Tem uns 10 nomes aí à sucessão, ao contrário do Lula, que não tem nenhum sucessor presidencial. O presidente Bolsonaro deixou um legado de várias lideranças de direita. E durante o governo Bolsonaro, então, nós vimos a mudança do entendimento em 2019 da prisão em segunda instância. Foi graças a essa mudança e à anulação dos processos do Lula que tivemos, então, a possibilidade dele voltar a ser candidato. E, infelizmente, em 2022, então, vimos Lula voltar e, com ele, voltou também o desastre econômico e social do Brasil. E vou citar aqui aspectos importantes que cabe salientar do desastre econômico que estamos vivendo. Já tivemos 37 novas medidas arrecadatórias. Sim, o ministro Haddad, ele não fala em cortar gasto, ele não fala em responsabilidade fiscal. O que ele quer é arrecadar. O Brasil bateu recorde de arrecadação nos últimos 30 anos. Mas isso não é suficiente. Mesmo assim, não batemos a meta fiscal porque os gastos são desenfreados. Não temos corte de gastos, fazendo com que a taxa de juros e a inflação disparem e o preço do alimento, o dia a dia do povo brasileiro está cada dia mais sofrido. E eles tentam enganar, camuflando com outros temas, com a perseguição que estão fazendo à direita para que o Brasil não olhe o desastre econômico do governo Lula. O que falar então do recorde de desmatamento no Cerrado e na Amazônia? Nunca antes nesse país, como diz o próprio Lula, tivemos tanto desmatamento, Gustavo Gayer, tanta queimada, tanta fumaça, tanta destruição da fauna e da flora brasileira. Mas eles querem
camuflar, eles querem negar. Lula foi o que mais gastou com viagens internacionais, foram bilhões de reais, ele e a sua cúpula, para poder ostentar em hotéis de luxo uma gastança desenfreada. Esse é o mau exemplo do Lula. As estatais, então, que no governo Bolsonaro estavam dando recorde de lucro, agora estão dando prejuízo. Então nós temos déficits jamais vistos nos últimos 15 anos, recorde em déficit das estatais, enquanto que o Bolsonaro deu lucro, como falei anteriormente. Bolsonaro também bateu recorde, vou fazer essa comparação importante para que o povo brasileiro saiba, recorde em abertura de novas empresas. Mais de 4 milhões de novos negócios foram abertos em 2021. Enquanto isso, no governo Lula, fechamentos de empresa generalizado. Aumentou 25% o fechamento de empresas neste ano. E o que falar de segurança pública? A segurança pública está um desastre. A sensação de insegurança permeia o povo brasileiro. Hoje tem estatística, 58% dos brasileiros se sentem inseguros e perceberam um aumento de criminalidade. Enquanto que, na era Bolsonaro, nós vimos uma queda de 7% dos assassinatos do Brasil. Ou seja, basta comparar para a gente ver que, na verdade, o Lula, que se diz pai dos pobres, na verdade, retardou o BPC para os mais pobres, vetou o auxílio das crianças com Zika, fez cortes significativos em programas sociais, cortes no Bolsa Família, ou seja, fica dizendo que vai resolver e não resolve. A mesma coisa na reforma agrária. Criticaram o governo Bolsonaro, mas o governo Bolsonaro deu mais de 400 mil títulos de terra. Enquanto isso, o governo Lula atual não intitula porque não quer dar autonomia para as famílias. Essa é a realidade do povo brasileiro que hoje tem dificuldade de fazer o mercado porque não tem nem picanha, não tem nem cerveja, nem o ovo, que é a proteína mais barata, está acessível para o povo comprar. Nem o cafezinho sagrado de cada dia, que é da cultura brasileira, ele está R$30, ele simplesmente 100% de aumento. É esse o governo Lula, do governo dos mais pobres? É o governo que é riqueza para ele, sua cúpula, e pobreza para a população. É isso que o Lula quer. E agora vem duas bombas pela frente. Querem pautar uma medida de isenção tarifa social da energia elétrica para 30 milhões de brasileiros, mas vão onerar 60 milhões de brasileiros, mas vão onerar 120 milhões de brasileiros que vão ter que pagar a conta dessa tarifa social. É isso que ele não conta. Você isenta de um, mas passa a conta para a classe média, que está pagando toda a conta desse desgoverno. E a mesma coisa, a isenção do imposto de renda. Somos a favor, óbvio, de isentar o imposto de renda para aqueles que ganham menos. Somos a favor de diminuir os tributos. A pauta da reforma tributária é uma pauta da direita, inclusive. Só que o governo Lula vai enganar novamente. Ele vai isentar dos mais pobres e vai passar para a classe média. Ele não vai sair perdendo. E, na verdade, vai quebrar os municípios. Porque hoje, 50% do imposto de renda vai para manter os fundos de participação dos municípios, que vão deixar de arrecadar. Ou seja, aquele prefeito que cuida da saúde, segurança e educação da sua população, que depende do FPM para poder sobreviver, simplesmente o governo não está dizendo no projeto, na relatoria, e a gente fez um pedido de informação sobre isso, fala que a medida é arrecadatória sim, ou seja, eles não vão sair perdendo, e não fala como é que vai recompor para os estados e municípios as perdas em arrecadação, porque a União é assim, quer centralizar tudo nela e tirar poder dos outros entes federativos. Como vai fazer com a PEC da segurança pública, que é uma PEC que vai favorecer o crime organizado. Essa PEC de segurança pública desprestigia hoje os governadores, que são quem combate a criminalidade na ponta, e centraliza tudo em Brasília. Centraliza, por exemplo, o combate do crime organizado para a Polícia Federal, quando a Polícia Federal só tem 15 mil homens. A Polícia Federal não vai dar conta, não dá conta nem das fronteiras, nem do tráfico internacional de drogas. Vai dar conta ainda de combater o crime organizado, que hoje está em atividades lícitas, não só em clandestinas, hoje tem postos de combustíveis laranja, está em atividades como se fosse no mercado normal, fazendo com que o mercado sofra com a criminalidade que hoje age em toda a sua potência dentro da sociedade, como se regular fosse. Ou seja, a esquerda quer isso.
E agora é muito engraçado, né? Ver a esquerda querendo aproveitar do discurso do Felca sobre a sexualização das crianças, que é uma pauta de direita, dizendo que quer proteger as crianças. Quando a gente quer votar aqui castração química de estuprador, a esquerda é contra. Quando a gente quer votar aqui para ter a lista nacional dos pedófilos, a esquerda é contra. Quando a gente quer aumentar aumentar a pena para os crimes contra criança, adolescente, contra estuprador, contra pedófilo, a esquerda é contra. A esquerda é a favor de mudança de sexo para criança sem autorização dos pais, de sexualidade. Tem grupos de esquerda na internet que pregam que a criança é livre sexualmente para escolher o seu caminho. Ou seja, depois dizem querer defender a inocência das nossas crianças. Estão querendo se aproveitar desse momento de sensibilização, pauta que é da direita, para querer passar a censura das redes sociais. Ou seja, é mais aí uma cortina de fumaça que eles querem se aproveitar, não porque estão preocupados com a inocência das nossas crianças, com a sexualização precoce das crianças, mas porque querem, sim, calar a direita. E vamos comentar aqui também o que aconteceu a semana passada. É preciso que entendamos que desde quando eu estava como presidente da CCJ, quis pautar a anistia. E o presidente Lira prometeu que iria tirar da CCJ para criar uma comissão especial. E nós confiamos nessa palavra. Inclusive, demos voto ao Hugo Mota, porque pedimos que fosse pautada a anistia como pauta prioritária. Mas já estamos em agosto e não foi pautado. E a escalada autoritária contra a direita só aumenta. E é muito bom ver agora a esquerda sendo complacente, porque está se aproveitando para calar a oposição. Mas esse autoritarismo vindo da Suprema Corte, ele prejudica hoje a direita, mas amanhã pode prejudicar a esquerda. Então essa deveria ser uma pauta do Congresso Nacional, de retomar a altivez do Congresso. Então, vimos essa injustiça sendo cometida contra o presidente Bolsonaro, que nenhum crime fez. Até hoje não nos disseram que crime ele cometeu para estar inelegível. Botaram uma tornozeleira eletrônica do presidente. E no dia em que saiu a Vaza Toga 2, no dia em que foi revelado que o gabinete do ministro Alexandre de Moraes foi atrás de provas para continuar deixando presas as pessoas que o promotor, o PGR, pediu para soltar, o que é uma parcialidade, o que dá nulidade desses processos que estão no âmbito do Supremo Tribunal Federal, que a gente vê que o 8 de janeiro foi uma grande farsa, uma grande narrativa para criminalizar a direita. No dia em que tudo isso é revelado, ele manda prender o Bolsonaro para que a atenção não se voltasse para ele e para essas nulidades processuais que tiram esse processo do âmbito do Supremo. E nós, em um ato de coragem para poder pautar algo que nos foi prometido, que é a anistia, fizemos um movimento então de pressão. E o único ato de violência que teve foi da deputada do PT, que bateu nas partes baixas do Nicolas. Ela sim, que agrediu o deputado Nicolas sem ter razão. Mas nós fizemos um movimento pacífico. E agora ver colegas aqui novamente nos denunciando para a PGR para que deputados sejam julgados pelo Supremo. Então a gente precisa destensionar. É preciso que os deputados não se sintam mais pressionados pelo Supremo Tribunal Federal para poder livremente atuar e legislar em favor da sociedade brasileira. Toda essa perseguição que estamos sofrendo está nos tornando mais fortes, porque desistir não é uma opção. Nós buscamos liberdade e justiça. E essa prisão covarde ao presidente Bolsonaro tem que acabar. É a maior liderança de direita. Mas se tirarem o Bolsonaro do cenário para o ano que vem, nós temos outros milhares de Bolsonaros que se levantarão a favor da justiça e da liberdade. O que nós precisamos deixar bem claro é que nós precisamos votar sim o fim do foro privilegiado que mantém uma verdadeira pressão sobre os deputados e senadores que não têm liberdade para atuar. Nós precisamos sim pautar a anistia como forma de pacificar o país, uma vez que quem está tensionando é o Supremo Tribunal Federal, para poder retomar a normalidade dos trabalhos, onde existe a oposição, onde a direita é permitida, porque essa perseguição covarde que a esquerda faz contra a direita é vergonhosa. Isso será escrito nos anais da história como um capítulo vexaminoso, onde deputados e senadores foram complacentes com essa tirania, com essa perseguição que não podemos admitir. Lutamos pelo futuro das próximas gerações. Luto pelo futuro das gerações do Brasil e também pela minha filha Betina
e Bárbara, que está em meu ventre, e pelo futuro de todas as demais crianças, se sintam representados por esses deputados e senadores guerreiros, mais de 120 deputados que estiveram à frente desta luta, presidente. Temos muito orgulho de não abaixarmos a nossa cabeça, no momento em que toda a sociedade, muitas vezes a mídia também se cala. Temos homens e mulheres corajosos que estão arriscando a própria liberdade em favor da liberdade do povo brasileiro. Muito obrigado, presidente. Esse é o nosso comunicado nesse grande expediente.